Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 8. Eu vou ler na Bíblia mais fácil, mas ainda assim é um pouco difícil de entender. Diz assim, versículo 8 e 9. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Amém? Esse versículo que saiu hoje, família, me lembrou muito uma época, logo quando eu aceitei Jesus, que eu falava assim, nossa, a Bíblia é muito difícil de entender, eu não consigo entender nada. Porque sempre quando eu abria a Bíblia para ler, saía nesses versículos, nesses capítulos, que era sobre pesos, medidas, tamanho, madeira, côvados, sabe? Aqui no capítulo 40, fala muito sobre isso. E quando eu abri agora de manhã, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para a família sobre esse versículo que eu li hoje? Ezequiel é um profeta que foi levado cativo junto com o povo, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. O povo, na época de Abraão, lá atrás, o povo era livre para adorar a Deus, era capaz de adorar a Deus o tempo todo, né? Mas depois o povo foi, sabe, fazendo outros deuses, foi fazendo idolatria, fazendo coisas erradas, foi se afastando de Deus. Aí, o povo ficou muito idólatra. Nós lemos lá no livro de Êxodo, quando o povo estava sofrendo escravos, viraram escravos, se tornaram escravos por causa da ignorância do povo, né? De não conhecer realmente o verdadeiro Deus. De deixar para trás, sabe? Eles conheciam. É como hoje, nós conhecemos, nós vemos Deus fazer milagres na nossa vida. Vou dar um exemplo. Antigamente eu ia nas igrejas e eu via as pessoas faziam campanha, logo que eu aceitei Jesus. E mesmo antes de eu aceitar Jesus, as pessoas iam para a igreja, faziam uma campanha para receber uma cura, receber um milagre, uma porta aberta de serviço. Eu mesma fui já numa igreja perto da casa da minha mãe ali, que eu não vou citar o nome, mas eu fui ali em busca de bênçãos. E eu me lembro que Deus usou um profeta ali para profetizar, perdão, família, que eu ia trabalhar com carteira assinada. Nessa época, eu tinha mais de 40 anos, eu não lembro quantos anos que eu tinha ali nessa época, não, há 18 anos mais ou menos atrás, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era isso. E eu não tinha esperança mais de trabalhar com carteira assinada. Eu era casada há muito tempo, eu tinha trabalhado com carteira assinada quando eu era solteira. Então, Deus usou esse profeta e logo em seguida eu consegui trabalhar com carteira assinada, sim. E não uma vez só, várias vezes. E hoje, com 57 anos, eu trabalho com carteira assinada. Então, Deus usou o profeta para falar comigo. E que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, família. Mas voltando, eu estou dando um testemunho aqui que Deus colocou no meu coração, me lembrou agora, que eu havia até esquecido. Mas voltando ao profeta Ezequiel, esse profeta foi levado cativo, junto com esse povo que foi levado cativo lá, né? Por Nabucodonosor, para Ezequiel lembrar o povo que o povo tinha cometido iniquidade. O que é iniquidade? Fazia as coisas erradas, mesmo sabendo que estavam erradas, continuavam fazendo as coisas erradas. É como nós. Muitas vezes a gente pensa assim, é só um pouquinho. Eu vou fazer só um pouquinho, Deus. Mas é iniquidade, é pecado. Então Deus chamou Ezequiel para fazer a obra dele. Deus chamou Ezequiel lá no livro, deixa eu ver, eu marquei aqui, mas eu acho que eu esqueci. Ezequiel capítulo 2. No finalzinho do capítulo 2 e no comecinho do capítulo 3 de Ezequiel, fala que Deus deu um rolo de papel para Ezequiel e falou assim, coma esse rolo. Eu já falei sobre isso até aqui na palavra. Como esse rolo quer dizer, aprenda a palavra do Senhor e distribua para o mundo. É como se Deus falasse agora para a gente, pega a Bíblia e lê a Bíblia
do começo ao fim, leia o tempo todo. Como ele fala lá no livro de Josué, coloca as plaquinhas dos versículos da Bíblia na sua parede, coloca na testa do seu filho, lê o dia inteiro, dia e noite, sem parar. Aprenda a palavra para você pregar a palavra, para você falar da salvação para o povo. E Deus falou isso para Ezequiel quando fez o chamado para ele. Falou, como é esse rolo? E Ezequiel, tão obediente que era, que ele realmente comeu. Ele colocou na boca, mastigou e engoliu aquela palavra. E Ezequiel obedecia veementemente a Deus. Ezequiel era taxado, já falei que era taxado como louco. Porque quando Deus falava algo para ele, ele cumpria ali minuciosamente o que Deus falava. Tem um versículo aqui na palavra de Ezequiel, aí eu não lembro se eu marquei agora aqui. Eu sei que Ezequiel, Deus fala para ele assim, a sua esposa vai morrer e você não vai chorar. E isso daqui é um sinal para o povo ver que Jerusalém vai ser tomado deles. Eles vão ficar escravos, cativos. Eles vão sofrer e eles vão ver os filhos deles, a família deles morrendo e não vão ter luto também, não vão poder fazer luto nenhum. Deus estava dando um exemplo, falando em parábolas para Ezequiel. Para Ezequiel mostrar para aquele povo primeiro, passar aquela prova, né? Eu acho que eu achei aqui. Olha, Ezequiel capítulo 24, versículo 15 em diante. Deus falando com Ezequiel. Aqui no versículo 23, Deus já explica. Fala para Ezequiel explicar para o povo. Vocês não andarão sem chapéu nem descalços. Não vão pôr luto, nem vão chorar por causa dos seus pecados. Vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. Está aqui no capítulo 24 de Ezequiel, para vocês lerem. Então Deus avisa antes, família. Deus não deixa a gente passar por situações que Ele não tenha nos avisado antes. Deus manda profetas, Deus manda revelações. Muitas pessoas não acreditam, porque hoje tem muitas revelações que são do homem, né? Realmente nós temos que ficar atentos, mas muitas vezes, quando Deus usa o profeta para falar conosco, que nós sentimos arder no nosso coração, que nós sentimos que é Deus que está falando, então a gente tem que ficar atento, família, porque quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus falou para Ezequiel, vai e fala para esse povo, que eles vão sofrer muito. Mas depois, olha aqui onde nós lemos, no capítulo 40, é restauração do templo. Aí aqui Deus já está dando as medidas para Ezequiel de como vai ser o templo. O templo que vai ser feito novamente, que vai ser restaurado. Que o povo vai sofrer muito tempo ali cativo, vai perder a família, vai virar escravo, vai passar por muitas dificuldades, mas depois Deus vai trazer de volta, porque não foram todos. Alguns eram obedientes, poucos eram obedientes e não foram levados cativos. Aí, esses poucos que ficaram, como nós já lemos lá no livro de Neemias, no capítulo 1, quando Neemias recebe a notícia que os que ficaram estavam sofrendo, estava tudo quebrado, os muros derrubados, nós já conhecemos essa palavra. E Neemias pediu para o rei deixar ele ir lá para restaurar a cidade. E o rei deixou. Então tudo isso está aqui dentro da palavra do Senhor, família. Se nós lemos dia e noite, como Deus ordenou a Josué aqui, faça isso, leia de dia e de noite, o tempo todo, medite na palavra do Senhor, aprenda, ore, peça sabedoria. Deus fala conosco o tempo todo, basta a gente querer, basta a gente pedir socorro a esse Deus, pedir para Ele nos mostrar como devemos agir, quando, a maneira que nós devemos falar com as pessoas, tudo e o que a gente necessita tem dentro da palavra do Senhor, e o Senhor está o tempo todo disposto a nos ensinar, a nos abençoar, a nos ajudar, a nos salvar, família. Deus está o tempo todo conosco. Naquele tempo, Ele mandou Ezequiel falar com o povo.
O povo ainda continua muito desobediente, muitos sofreram muito. E hoje não é diferente, família. Hoje, nós estamos aqui, eu estou aqui gravando esse áudio no grupo da família, falando para vocês sobre tudo que tem dentro da palavra. Eu estou falando que Jesus vai arrebatar a sua igreja, que está aqui dentro da palavra também. Eu estou falando tudo que aconteceu e que vai acontecer. E muitos aqui que estão me ouvindo nesse momento, talvez falem, não, isso é balela. Jesus falou que ia voltar já há muito tempo e não voltou ainda. Família, para aqueles que morreram, que estão morrendo até esse momento, Jesus já voltou para eles. Jesus vai voltar sim para arrebatar a sua igreja. Da maneira que Deus falou lá com Ezequiel e mandou avisar o povo, que o povo ia pagar um preço pela iniquidade, Deus está falando até hoje através de qualquer pessoa que Deus quiser que fale. Eu estou aqui simplesmente fazendo o ídolo de Deus. Eu leio a palavra e eu explico da maneira que Deus coloca no meu coração e eu falo para vocês. E eu estou tentando fazer a minha parte, porque não é fácil. Quando nós vivemos no mundo, é difícil obedecer tudo o que Deus manda na palavra dele. Santo, só Jesus, só ele, ninguém mais aqui na terra. Mas nós temos que tentar andar no caminho reto, família. Aqui nos fala do novo templo, no capítulo 40. Que as medidas, está tudo sendo feito, está tudo sendo preparado. A nova Jerusalém, que vai ser quando nós formos arrebatados lá no céu. Nova Jerusalém, nós vamos morar lá. Eu estou falando aqui, eu estou tentando fazer a minha parte. Mas ouçam, família. Recebam a mensagem do Senhor. Leiam a palavra de Deus. Vocês não querem acreditar no que eu estou falando? Leiam vocês mesmos a palavra de Deus, que Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai te ensinar, te capacitar através da palavra 1000 vezes mais do que a mim. Eu não sei nada, mas eu estou falando o que eu consigo, o que Deus coloca no meu coração. Amém, família? Vamos obedecer. É melhor obedecer do que depois a gente sofrer lá na frente, né, família? Porque eu vou falar claramente com vocês. A gente sempre ouviu falar que existe céu e inferno. E eu quero ir para o céu. Amém, família? Bom dia, família.